Olá pessoal, o nosso Conselheiro Acácio de hoje vai falar sobre o que é aparelhamento de Estado e como combatê-lo. Para tanto, eu vou lançar mão de duas referências. Esta semana eu coloquei um post no meu Facebook pessoal falando precisamente sobre isso. Exemplo de aparelhamento de Estado pelos comunistas. Nós vamos analisar esse post e vamos analisar também, mais uma vez, este livro aqui, A Revolução Gramscista no Ocidente, do general Sérgio Avelar Coutinho. Pois muito bem, a USP lançou, segundo o post que eu escrevi, a USP abriu uma sindicância para investigar a atividade do químico Gilberto Cherici, o pesquisador que desenvolveu a fosfoetanolamina sintética. Né? E é curioso, a universidade informou, entre outras coisas, que pode caçar a aposentadoria do químico. E a USP, além de tudo, foi mais além, disse que as atividades que ele desenvolveu foram absolutamente ilegais e à revelia do conhecimento da USP. Pois muito bem, não vamos entrar em questão sobre a eficácia do medicamento, que já está mais do que comprovada. A Anvisa é um órgão criminoso dentro do Brasil, e a USP também. Aliás, como bem tem alertado Olavo de Carvalho e alguns poucos intelectuais sérios e comprometidos com a verdade e não com as ignorâncias e as omissões, as universidades brasileiras, juntamente com a mídia, não são meramente campos de formação intelectual, são centros de criminosidade gramsciana instalada e oficializada no Brasil. Né? Evidentemente que se o Gilberto Cherici não tiver um advogado realmente poderoso, esse homem terá a sua vida desgraçada, como muitos que combatem o comunismo. Esse tipo de reportagem, por exemplo, não configura uma mera disputa dentro dos quadros dos laboratórios. Lê do engano pensar assim. Lê do engano. É preciso entender o que são essas postagens. Elas são postagens de marxismo cultural e demandam uma guerra cultural. Muito bem, então vamos voltar aqui ao nosso assunto. Quer dizer, nós não saímos dele. Isso é um exemplo de aparelhamento do Estado. O que é o aparelhamento do Estado? E como é que nós podemos lutar contra ele? Como é que os comunistas aparelharam o Estado? No caso do Brasil especificamente, porque isso foi completamente diferente do processo russo. Isso foi completamente diferente do processo da Venezuela. Isso foi completamente diferente do processo da China. É preciso que se entenda isso. Isso foi completamente diferente do processo de Cuba, onde eles tomaram o poder de uma única vez e assassinaram os civis. No Brasil, isto não aconteceu. Isto não acontecerá. O processo brasileiro foi um processo gramsciano. Portanto, é um processo sigiloso, silencioso. Toda a estratégia de Gramsci, descrita precisamente nos 8 cadernos do cárcere, e esta obra aqui é uma das obras que vai desvendando os 8 cadernos do cárcere. Né? Em linguagem bastante simples e acessível, vocês podem adquirir isso, está disponível à venda na Bibliex, né? Ou na estante virtual. Pois muito bem, como é que os comunistas foram aparelhando o Estado? Né? Como é que começa? Então é preciso entender, o processo brasileiro não é o processo que aconteceu nos outros países comunistas. Esse já é o primeiro problema. Né? É entender como é que a coisa aqui no Brasil foi feita e está em estágio avançadíssimo. Avançadíssimo. Né? Não é que o Brasil será comunista no futuro. O Brasil já é comunista. Já é comunista. Muito bem. Então, como é que eles aparelharam o Estado? Ora, durante décadas, segundo o meu post, o comunismo, primeira coisa,
um processo de aparelhamento, no caso do Brasil, porque isto foi feito nos outros países também. Durante décadas, os comunistas brasileiros reuniram uma pleiade de intelectuais, inúmeros intelectuais. Vejam vocês que sempre fez parte dos quadros do PCB. A maior parte, para vocês terem uma ideia sobre isso, a maior parte dos jornais brasileiros, Astrogildo Pereira, por exemplo, que é um dos fundadores da Associação Brasileira de Imprensa, é um comunista notório, é um dos fundadores do Partido Comunista Brasileiro. A imprensa brasileira, desde a época do Império, sempre esteve na mão dos comunistas. Dos positivistas, dos comunistas, da chamada maçonaria vermelha, e vai por aí afora. Né? Nós faremos um vídeo sobre um livro específico que analisa a atuação da imprensa brasileira no Rio de Janeiro de 1808 a 1908, portanto durante 100 anos. Nós faremos um Conselheiro Acá sobre isso. Voltando aqui. Então os comunistas, eles foram, durante décadas, eles reuniram aquilo que nós poderíamos chamar, construíram aquilo que nós poderíamos chamar de um Estado Maior. O que é um Estado Maior? É uma reunião de indivíduos notáveis, intelectuais de peso mesmo, de peso. Não é uma coisa simples, tranquila e cheia de achismos. São intelectuais vigorosos nas mais diversas áreas. Esses indivíduos ficaram pensando, reuniam-se, pensava, cada um na sua área de atuação, investigando os cenários, analisando teorias, vendo brechas nessas teorias, né, nos mais diversos campos. A partir deste processo, portanto, restrito ao âmbito intelectual, esses intelectuais conseguiam construir cenários baseados em documentação e em pesquisa. Portanto, cenários fidedignos. Não há falseamento do cenário. O cenário é completamente analisado na sua realidade mais nua e crua. Por exemplo, quando você vai produzir, como a ONU está produzindo, mentiras sobre o desarmamento e mentiras sobre a poluição da atmosfera, para que ela possa mentir nas resoluções, a resolução é mentirosa, mas para mentir, você tem que estar embasado em teoria correta. Certo? Por quê? Embasado na teoria correta é que você vai inventar em cima da correção a mentira. Então você vai abrir alguma outra coisa. Como as pessoas não vão ler nunca os documentos, não vão mesmo, são raríssimos aqueles que vão às fontes que essa gente cita, porque se você for à fonte que essa gente cita, você vai descobrir o erro. Muito bem. Então eles contam com essa preguiça do civil, ou desconhecimento dele, né? E preguiça dos intelectuais, no caso. Então eles reuniram esses intelectuais e durante décadas, foram décadas mesmo, foram 4 décadas de discussão. Não há força de expressão aqui. 4 décadas de discussão. Quando eles tinham um cenário perfeitamente delineado, eles começaram, é claro que ao longo desse tempo eles foram ocupando os lugares dentro do Brasil. Né? Então quando a gente fala aparelhamento do Estado, o aparelhamento não é só no Poder Executivo, não é só no Poder Legislativo, não é só no Poder Judiciário. O aparelhamento do Estado brasileiro, que a gente quer dizer. Portanto, isso entra na igreja, isso entra na escola, isso entra nas redações de jornais, isso entra nas mídias, isso entra nas teses que são aprovadas dentro do ambiente acadêmico, isso entra dentro de Rotary, de maçonaria, de um monte de coisa. Né? Então, essas pessoas foram ocupando os lugares silenciosamente. Silenciosamente. E existe uma estrutura por trás que vai liberando a documentação para aquele pessoal ir agindo. Vou dar um exemplo recente para vocês. Em Brasília foi pego lá naquela invasão daquele grupo do MTST, um dos documentos que eles acharam em Brasília foi exatamente uma cartilha de guerra e de guerrilha comunista, onde o indivíduo fica ali doutrinando os outros. Então ele recebe o material pronto. De onde vocês acham que vem esse material? Do grupo de intelectuais. Os intelectuais não fazem outra coisa a não ser analisar cenário. Sabe quem no Brasil conduzia e conduz todo esse processo? No caso do PT, José Dirceu.
O José Dirceu é o grande estrategista, não é o Lula. Não é o Lula. E essa era a razão pela qual o José Dirceu seria o sucessor natural do Lula se não houvesse havido o escândalo do Mensalão, em que o Roberto Jefferson explodiu com todo o processo, viabilizando a candidatura do Zé Dirceu, que era o sucessor natural do Lula, que estava sendo preparado. Depois dele viria, na impossibilidade do Dirceu, tentaram colocar o ministro da Fazenda, que agora não me lembro do nome dele. Na impossibilidade dele, veio Dilma Rousseff, para implementar a última fase do processo. Deu água, aparentemente. Aparentemente. Pois muito bem, Dilma Rousseff foi retirada por eles próprios. Retirada por eles próprios. Muito bem, vamos voltar aqui. Então, eles foram, durante décadas, aparelhando, fazendo estudos. Esses estudos têm tão somente a finalidade de mostrar como vai ser feito. Quando você vai conduzir uma guerra, meu Deus do céu, qualquer indivíduo que lida com um mínimo de estratégia sabe disso. Como é que um presidente toma decisão? Como é que um general toma decisão? Como é que um diretor de uma empresa toma decisão? Ele tem que estar calcado em dados. Quem vai promover esses dados é quem está na rua fazendo a militância, mas é evidente que não. É esse grupo silencioso, invisível, por trás dos panos. É assim que a coisa funciona. Não é? Então, foi isso que eles fizeram. Eles, em primeiro lugar, portanto, ficaram décadas estudando, e estudam até hoje. Estudam até hoje. Esse processo não para. Décadas estudando para, à medida que eles iam estudando, qual é o primeiro, segundo o projeto de Gramsci, qual é a primeira coisa que você assume, que você toma silenciosamente? A cultura. A cultura. Não é a política, não é a economia, não é o judiciário, é a cultura. A cultura passa a ser aparelhada. Por quê? A política é uma expressão da cultura. Ao contrário do que vocês possam pensar, a política não tem uma importância muito grande. Ela tem uma importância decisória, ali na hora de decidir de lançar alguma lei. Entretanto, essa importância é absolutamente factual e combatível, porque se o povo ficar sabendo de uma lei, o povo cerca o Congresso Nacional, por exemplo, e pressiona os deputados. Como o deputado quer ser eleito, e o senador também, ele retroage da lei imoral que ele vai implementar. É isto. Então fazer pressão sobre a política é muito mais fácil. A política é, portanto, a expressão última. O ataque, a tomada seríssima é em cima da cultura. Né? Então a política é a tomada última do poder. Primeiro você toma a cultura, e notadamente você tem que tomar principalmente as universidades e a mídia. Por quê? A universidade é onde formam os pensadores, portanto o pensamento matriz que vai ser colocado pelo país inteiro, e a mídia é aquilo que vai divulgar e que vai combater o pensamento contrário. Portanto, eles são organismos, não é simbióticos, não, é a dupla face de uma mesma moeda. Mídia e universidade, mídia e universidade, mídia e universidade. Ambos têm que funcionar ao mesmo tempo. Não é separado, não. Pois muito bem. Então, a cultura, portanto, é o ponto fulcral. Qual é o erro dos movimentos de rua? Pelo amor de Deus, isso tem que ser entendido. Eles não focam na cultura. Isto não é uma crítica, isto é uma avaliação técnica. O aparelhamento da cultura é muito mais perigoso, porque é ali o fulcro do problema. É da cultura que emanam todas as resoluções. Por que eu estou falando isto? Por exemplo, já em outros vídeos eu falei, você que defende a causa monárquica, você que defende o impeachment e você que defende a intervenção militar, o processo não é esse. Há um total engano em relação à condução do processo. O professor Olavo de Carvalho vem falando isso há muito tempo, Jorge Pereira fala isso há muito tempo. O processo não é assim que funciona. Por quê? Vocês querem obter resultados efetivos? Tem que ter desobediência civil pacífica. Então vou pegar
somente no caso da intervenção militar. Porque o Estado como um todo está aparelhado, não são os três poderes. Os intervencionistas acham, presumem, baseado não sei em que dado, que ao ir para as ruas, os militares vão tomar o poder. Bom, historicamente os militares nunca fizeram isso no Brasil. Então, será a primeira vez que eles vão fazer. Os militares só entram quando o povo foi e cercou o palácio, quando o povo invadiu o Congresso Nacional, quando o povo, de fato, é ipsis literis isso, entra dentro do palácio e do Congresso Nacional e não sai mais mesmo. Impede os congressistas de entrarem. Há um vídeo claro do Olavo de Carvalho falando sobre desobediência civil pacífica. Quem estuda minimamente a história da República Brasileira sabe que os militares nunca entraram a não ser nessa circunstância. A não ser nessa circunstância. Portanto, se vocês de fato estão buscando intervenção militar, a primeira coisa é praticar desobediência civil pacífica. Por que os movimentos não praticam desobediência civil pacífica? Porque talvez as pessoas não saibam o que é isso. Ou talvez saibam e entendam que um movimento de desobediência civil pacífica, aqueles indivíduos correm o risco de serem presos. E quem é que está disposto a pagar esse preço? Eis o ponto. Ou é por desconhecimento, ou é porque acha que os militares são o caminho mais curto, mais rápido, mais eficiente. Se isto, repito, se isto acontecer, será a primeira vez na história do Brasil, porque não faz parte do quadro histórico das Forças Armadas. Em todos os lugares do mundo onde as Forças Armadas intervieram, as Forças Armadas vão intervir e vão desaparelhar o Estado. Ora, somente um indivíduo que realmente não conhece absolutamente nada de história e de como funcionam processos poderia realmente fazer essa afirmação. Os militares brasileiros nunca mataram civis. Os militares brasileiros, para assumirem o poder, primeiro que eles nunca assumiram o poder espontaneamente. Nunca. Exceto para depor Dom Pedro II. Foi o único momento na história. Depois daquele evento, nunca mais. Nunca mais. Pois muito bem. Então nós temos alguns cento e tantos anos de comprovação histórica da forma de atuação do Exército Brasileiro. Segundo ponto, o Exército Brasileiro nunca matou civis. Ao contrário dos outros exércitos que, ao assumir o poder, fuzilava todo mundo. Então, para ser verdadeira a perspectiva do movimento intervencionista, por exemplo, que o Exército entra e desaparelha os três poderes, as igrejas, as universidades, etc., ele só pode fazer isso praticando uma única coisa: assassinando civis ou prendendo todo mundo. Vamos considerar a possibilidade do Exército sair prendendo todo mundo. Bom, quantos mil professores nós temos dentro das universidades da rede pública estadual, municipal e federal? O Brasil tem 18 mil sindicatos, quase 19 mil. A hora que os militares começarem a prender todos os professores, coisa que eles não fizeram nem em 64, exceto quem era comunista, ficou ali preso uns 2 ou 3 dias para interrogatório e era liberado. Então os militares brasileiros, ao contrário do que se pensa e do que foi feito diferente da Rússia, da China, da Venezuela, etc., não matam civis, não prendem civis aleatoriamente, não perseguem civis. Por que as pessoas acham que o Exército Brasileiro, que as Forças Armadas Brasileiras começaram a matar civis, perseguir civis? Porque se eles fizerem isso, a hora que eles fizerem, aí sim nós teremos uma intervenção da ONU na hora. Porque os 18 mil sindicatos, no mínimo, se levantam do dia para a noite. Ou vocês acham que isso não é um poder? Mas é evidente que é. Então o processo, a visão da condução do processo está completamente equivocada. E as pessoas acham que este tipo de avaliação são críticas. Bom, somente o indivíduo despreparado acha que a avaliação de cenário é crítica. A avaliação de cenário é: qual é o caminho que eu posso seguir? Esse caminho é viável? Não, esse caminho não é viável. Então, novamente, já expliquei isso. Vamos considerar que o Brasil recoloque o imperador, e que o Brasil se torne um sistema de reinado, de império. Restaure a monarquia. O que
que o imperador poderá fazer para desaparelhar o Estado? Nada. Nada. Porque para ele fazer, ele vai fazer o quê? Primeiro que o imperador não governa. Sob essa perspectiva, o imperador é chefe de governo, é chefe de Estado, não é chefe de governo. Ele não tem o poder da caneta, portanto ele não pode caçar ninguém. Ele estará submetido a um parlamento. Outra questão, como é que vocês acham que o Brasil tem condições de conciliar uma causa monárquica com um parlamento completamente comunista? Expliquem-me esta incongruência. Quem será o primeiro-ministro de um parlamento completamente comunista? Não faz a menor diferença ter imperador aqui ou não. Me desculpe, não é esse o caminho. O Brasil vai ter que seguir um caminho longo de recuperação. Os membros da Casa Real Monárquica, que são pessoas de um absoluto valor, Dom Bertrand é uma figura ímpar, Dom Antônio é uma figura ímpar, Dom Luís é uma figura ímpar. Toda a coroa real brasileira e toda a coroa real portuguesa sempre foi absolutamente fabulosa. Os brasileiros inventaram uma mentira tenebrosa, escandalosa, sobre a atuação da coroa, seja ela portuguesa, seja ela brasileira. Os membros da Casa Real Monárquica, aqueles que são adeptos da monarquia, os membros da Casa Real Monárquica vão ter também que fazer um grande trabalho junto ao público. Aparecer, posicionar-se. Num momento desse, nós precisamos sim da voz da monarquia dentro do Brasil. Aparecendo, defendendo, mostrando o que é a causa real monárquica. O processo, gente, ele tem que ser construído da base. Nós não temos base. Nenhuma. Nenhuma mesmo. Portanto, os movimentos podem continuar defendendo as agendas. Portanto, para haver a intervenção militar, é preciso desobediência civil. Para haver o retorno da causa real monárquica, é preciso que se pressione o Congresso Nacional para ele aprovar, um plebiscito para que o povo decida se quer continuidade de república, parlamentarismo ou monarquia. O impeachment de Dilma Rousseff é uma questão de tempo. Porque foram eles próprios que criaram para fazer uma asepsia dentro do projeto. Então, é preciso os movimentos de rua entenderem que a cultura é que é o ponto importante e fulcral no processo. Porque quando uma lei vai para o Congresso Nacional, quando um juiz dá um despacho, quando a USP persegue um profissional seríssimo e bondoso, que está curando milhares de pessoas, o que está por trás de tudo isso? Ideia. Nós estamos debatendo no campo da ideia. Não é outra coisa, porque a lei designa uma ideia pronta e instaurada. Então você tem que ter primeiro o corpo de ideia, aquele corpo de ideia que vai virar uma lei, é que vai virar um decreto, é que vai virar uma moção, é que os movimentos de rua podem sair pedindo coisas com pé e cabeça. Então a intervenção militar na história brasileira, busquem esse vídeo do professor Olavo de Carvalho, ele explica ali rapidamente. Rapidamente. O Brasil não tem histórico. Os militares brasileiros não assassinam civis. Eles não são criminosos. As forças armadas comunistas dos outros países são criminosas. Não é o caso do nosso caso. O nosso caso é outro, é diferente. Nós já somos comunistas gramsciano. Portanto, o debate do comunista gramsciano, do comunismo gramsciano, antes de tudo e sobretudo é cultural, porque ele não foi feito primeiro na esfera política, como foi feito na Rússia, em que matou toda a família do czar, e depois veio implementando a coisa de cima para baixo. Mas isso deu errado. Tanto deu errado que depois Gramsci criou um outro movimento. É esse outro movimento que foi implantado na Europa inteira. É este movimento que o Barack Obama está implantando nos Estados Unidos. E é este movimento que é o projeto da Ursal, da Unasul, do Foro de São Paulo, etc.
Acontece que no Brasil o processo está em estágio muito avançado. Num próximo vídeo eu mostrarei para vocês, passo a passo, como é que o processo de aparelhamento do Estado funciona. Portanto, é preciso haver união e seriedade e entender que o campo cultural é o prioritário. Todo o resto vem depois. Unir, todo mundo unir para combater o comunismo é a pauta de todos os grupos e de todas as pessoas que não participam de grupos ou de movimentos de rua. Mas há inúmeros civis, né, que estão voluntariamente, inúmeros intelectuais que não fazem parte de um movimento de rua, mas que trabalham dentro das suas respectivas áreas para ajudar a construir aquilo que se chama alta cultura dentro deste país. Até o próximo. Conselheiro Acácio.